queridos, tudo bem? Eu estou aqui para anunciar que a partir de hoje, durante todos os sábados, você receberá uma palavra abençoada do pastor Leonardo Silva, que apresenta também o nosso programa. Assim como toda quarta-feira você recebe um áudio ou um vídeo de uma mensagem minha, todo sábado você receberá um áudio da ministração do pastor Leonardo Silva. Ouça agora uma mensagem reveladora do Senhor através desse homem de Deus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo de número 5. Todas as vezes que nós enfrentamos algum tipo de dificuldade, nós podemos ter a certeza que Deus ele sempre tem uma direção para nos dar. Amém? Deus não é um Deus que ele vai ficar mudo diante de um problema que você apresenta a ele. Ele sempre tem um conselho certo, uma direção certa para dar a mim e a você. E quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, Deus também tem respostas para dar a este mundo. O que a gente vive no Rio de Janeiro, no Brasil, é diferente talvez daquele que vive em outro país, em outro continente, mas para cada lugar Deus tem uma palavra e uma direção para nos oferecer. A gente vive hoje um momento em que muitas pessoas se sentem injustiçadas pelas coisas que acontecem, por esse mundo do jeito que está, ou por esse país do jeito que está, e o desejo de justiça, ou de querer justiça, e de buscar justiça, é algo que está na boca de todo mundo. Muito se fala hoje em justiça. Mas o que é a justiça? O que é ser justo? A justiça, ela não está no nosso senso comum. Justiça não é exatamente aquilo que você acha que é justo ou acha que é injusto. Podemos dizer que justiça é quando aquilo que está na regra se cumpre. É quando aquilo que é direito seu não lhe é negado. Então podemos dizer que a ideia ampla de justiça é fazer com que as regras sejam cumpridas. E quando as regras são cumpridas, quando a lei é cumprida, então fez-se justiça. O que nós não podemos confundir com vingança. Às vezes a pessoa ela deseja uma justiça, mas na verdade ela clama por vingança, e vingança não cabe ao cristão. Pelo contrário, a Bíblia diz que devemos ser pacificadores. Mas em contrapartida, ser pacificador não significa ser omisso. Mateus no capítulo 5, Jesus está falando por um povo que também se sentia injustiçado. Esse povo aqui, o povo de Deus, o povo de Israel, estava enfrentando, podemos dizer assim, o terceiro cativeiro. O primeiro foi no Egito, quando se tornaram escravos e servos de Faraó. Anos mais tarde, se tornaram servos e escravos de Nabucodonosor, quando foram levados para a Babilônia. E agora, mais uma vez, o povo é servo, escravo, só que do Império Romano. Era um povo que não mais tolerava aquela situação de opressão e se sentiam injustiçados. Assim como muitos também hoje podem se sentir injustiçados.
Eu falava aqui de manhã, quantas pessoas eu conheço que são servidores públicos, principalmente do Estado, e que estão enfrentando essa dificuldade em relação aos pagamentos de salários, de aposentadorias. Há umas semanas atrás, conversava com uma pessoa que, por conta desses problemas de pagamento, teve quase que um princípio de um AVC, porque o salário atrasa, aí não teve como pagar a conta, aí a Light foi lá cortar a luz, e a pessoa ficou nervosa, por pouco não dá um piripaque de verdade. E a pessoa diz: pastor, isso é injusto. De fato, a pessoa trabalha e não tem o pagamento do seu salário, ou então se dedica ao longo de uma vida inteira e depois querem mexer na aposentadoria, no direito que lhe foi adquirido. E não só quem é servidor público, às vezes, da própria iniciativa privada, que o patrão, às vezes, se valendo dessa palavra crise, acaba usando essa palavra para não dar um direito, ou para não pagar a hora extra, ou para não pagar alguma coisa. Ou seja, o mundo que a gente vive hoje é um mundo em que as pessoas se sentem injustiçadas, justamente por aqueles que deviam proteger, ou que deveriam zelar pelo povo e pelas pessoas. E não era diferente no tempo de Jesus aqui em Mateus 5. E aí, dentro desse contexto do Sermão da Montanha, ele diz assim no versículo 6, Mateus 5, versículo de número 6, aonde ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos ler de novo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando nós pensamos em justiça, nós não podemos pensar numa coisa improvável ou impossível. Nós temos que olhar para a justiça como uma realidade possível. Mesmo que o que você veja aí fora seja desanimador. E a gente percebe nesse mundo aí fora muitas pessoas desiludidas, desanimadas, que já não acreditam mais que alguma coisa pode melhorar. É um pessimismo generalizado. Mas Jesus está dizendo que nós podemos ser fartos de justiça. Justiça nas questões humanas, e vamos ver aqui, mas também justiça em relação às questões espirituais. O livro de Deuteronômio 10, volta lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 10. Vamos ler aqui o versículo 17 e 18. Deuteronômio 10, versículos 17 e 18, que dizem assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então vamos ler de novo o versículo 18, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então, a justiça que o Senhor ele pratica, ele está olhando para aqueles que não podem resolver os seus problemas sozinhos.
E é por isso que vem um poder sobrenatural de Deus para ajudar aquela pessoa que não consegue sozinha conseguir aquilo que precisa ou aquilo que quer. É a justiça daquele que pode, ajudando aquele que não pode. E você vê muitas vezes a Bíblia falando do órfão e da viúva. É uma realidade diferente da nossa. Vamos olhar aqui essa época da história como uma época de muitas guerras. E se você já leu um pouquinho do Antigo Testamento, você sabe quantas guerras. A Bíblia, ela mostra dezenas de guerras. E aí você vê em cada guerra quantos soldados morriam. 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil homens. Então, se morriam 200 mil homens, fatalmente existiriam pelo menos 200 mil órfãos. E se levar em consideração que a média de filhos por cada homem na época era de 8 filhos por casal, então 200 mil soldados mortos representariam mais de 1 milhão de órfãos. Então era uma realidade social bem diferente da nossa, mas que tem suas semelhanças. Órfãos que ficavam às vezes abandonados, perambulando, juntamente com as suas mães. Então, viúvas e órfãos era uma realidade de uma época de muitas guerras e de muitos conflitos. Então era o povo que se sentia injustiçado. Meu marido deu a vida pelo país e morreu numa guerra, e agora? Fica a mulher desamparada e o filho desamparado? Ou seja, sempre ao longo da história nós vamos perceber problemas sociais, mas existe um Deus que está disposto a fazer justiça. Amém? Então este Deus que nós cremos é um Deus que faz justiça ao órfão e à viúva. Podemos dizer que hoje é um Deus que também faz justiça ao pensionista, ao aposentado, ou que faz justiça àquele que só tem um salário mínimo como fonte de renda para pagar todas as contas do mês. O Deus é o mesmo. Os problemas mudam, mas o Deus continua sendo o mesmo, justo. O que nós não podemos é olhar para a justiça como uma coisa longe, distante. Não podemos ser contaminados por esse desânimo das pessoas aí fora, não. Porque acima dos homens existe um Deus, e nós cremos neste Deus. Lá em Lucas, no capítulo 18, a gente já falou disso aqui há um tempo atrás. Lucas 18, abra lá sua Bíblia. Em Lucas 18 a gente vê uma viúva que tinha um adversário. Os adversários não são apenas espirituais. Existem também adversários que são deste mundo. E o adversário é aquele que sempre se opõe a você. E ao longo da vida, certamente você vai encontrar pessoas que vão se opor a você, por motivos que talvez você nunca conheça. E tem pessoas que se opõem a você sem motivos, por motivos que nem a pessoa sabe. Adversários. Mas o que nós temos que fazer? Lucas 18, no versículo 7, aliás,
Lucas 18, versículo 3, diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Nós temos que sempre olhar e seguir pelo caminho da honestidade. Sempre temos que usar, o crente, ele sempre tem que usar os meios legais. Não, mas os meios legais não funcionam. Não, porque a justiça é corrupta. Não, porque o homem é mau. Mas a maldade dos outros não pode fazer com que você ande pelo caminho da ilegalidade. Ela tinha um adversário e ela buscou a justiça, ponto. Porque a justiça é o caminho para quando não há conciliação. A gente sempre tenta resolver no diálogo, na conversa, no entendimento. Mas nem sempre isso é possível. A irmã me contava aqui hoje, dizendo sobre isso, que ela estava trabalhando num lugar e ela foi mandada embora. E ela chegou lá, né, para receber, e a empresa foi muito clara com ela: ó, não vamos lhe dar nada. Se quiser alguma coisa, procura a justiça. Não teve nem como. Teve o que falar. Para não perder tempo, a empresa disse: olha, não vamos pagar nada. Se quiser receber alguma coisa, procure a justiça. Ué, então tá. Você não tem nem conversa, não tem nem um bom dia. Então são adversários que talvez você enfrente ao longo da vida. Mas por que caminho o crente tem que seguir? Pelo caminho da legalidade, pelo caminho da justiça e não pelo caminho da vingança. Essa mulher tinha um adversário. Vamos ler de novo o versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E a parábola conta a respeito desse juiz que era injusto, que era iníquo, que era corrupto. Mas e daí? Acima da corrupção humana, acima do ser humano mal intencionado, existe um Deus. Então, mesmo que você vá bater na porta do juiz injusto, mas você não está crendo nele, você está crendo em Deus. Amém? Esse é o exemplo da viúva. Ela batia na porta do juiz, que era uma autoridade corrupta, mas a fé dela estava no Senhor. E é assim que tem que acontecer com todos nós, sempre pelo caminho da legalidade, sempre por aquilo que é justo. E como você conhece bem a parábola, ela teve que insistir para fazer valer o seu direito. Às vezes as pessoas desistem com muita facilidade daquilo que é seu, mas também é um direito dela. É o direito de não querer o direito. Eu tenho o direito, mas eu quero abrir mão disso. Amém. Também existe o perdão. Mas quando a Bíblia fala do perdão, primeiramente ele fala da ofensa. Agora, se você quiser também abrir mão do seu direito, também é o seu direito. Mas, se você quiser lutar por algo que é seu, também é um direito seu.
É aquilo que vai fazer falta para mim. Amém. Ah, pastor, não vai fazer falta para mim. Amém. Cada um sabe aonde cala perto. Mas o que você não pode é deixar de acreditar na justiça. Não na dos homens, mas na de Deus. Quando Jesus fala, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, que serão fartos, essa é uma realidade. Nós temos que crer nessa palavra de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, eu quero ler com você aqui uma passagem que você já conhece. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11:1, todos nós conhecemos, né? Eu quero ler com você aqui. Versículo 1, Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o comecinho do versículo diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tem uma tradução que está na Bíblia de Jerusalém que diz assim: a fé é a garantia das coisas que se esperam. Exatamente assim. A fé é a garantia das coisas que se esperam. E quando nós olhamos para esse versículo escrito dessa forma, nós passamos a entender a fé de um outro jeito. Então, a fé é uma garantia. Garantia de quê? De que aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Vamos imaginar você que quer alugar um imóvel. Aí o proprietário chega para você e diz: olha, você tem que me apresentar um fiador. O que é esse fiador? É a garantia. A garantia de quê? De que se você falhar no pagamento do aluguel, ele possa, através do fiador, receber esse dinheiro e não ficar no prejuízo. Alguém, vamos imaginar que vai num banco pedir um empréstimo. Aí o gerente vai perguntar: mas o que o senhor vai dar como garantia? E ele vai ter que apresentar alguma garantia, talvez algum bem ou um imóvel, para que o empréstimo seja concedido. Para que serve a garantia? É para garantir que aquele contrato vai acontecer da forma correta. Então a Bíblia está dizendo que a fé é a garantia. A garantia que você tem de que o que o Deus falou ao seu coração vai se realizar. Garantia. Para que a garantia também serve? Para você ficar tranquilo. Imagine a pessoa que vai te alugar um imóvel. Ela não te conhece, não sabe da sua índole, do seu caráter, do seu compromisso, da sua intenção. A pessoa não sabe nada a respeito de você. Já pensou você alugar o imóvel para alguém que você não conhece, e aí você ficar sem dormir pensando: será que vai me pagar? Será? Ai meu Deus, vence agora dia 1º, que dia é hoje? Né? Dia 27. Aluguel vence dia 1º, será que vai me pagar? Será que não vai? Não, ninguém pode ficar assim. Será que essa pessoa vai me dar um calote? Será que ela vai pagar o primeiro mês e depois não pagar mais? Não! Então a garantia também serve para quê? Para você trazer paz ao seu coração.
É a garantia. Então, se você tem a garantia, de certa forma aquela garantia te traz sossego, aquela garantia te traz segurança, aquela garantia te traz paz. Então, se a Bíblia diz que a fé é uma garantia, então esta fé, ela traz paz ao seu coração. Ela te traz confiança. Esta garantia, então, ela vai fazer com que o seu coração fique sossegado. Porque a fé é a garantia das coisas que se esperam. Então, se nós esperamos justiça, é através desta fé, que é uma garantia, que nós vamos ficar despreocupados sabendo o quê? Que a justiça vai acontecer. É exatamente isso que diz Gálatas 5. Abra lá sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 5. Leia comigo o versículo 5. Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Esperar pela justiça não pode ser uma coisa que lhe cause ansiedade. Se a fé é uma garantia, então esta garantia traz paz ao meu coração. É como ele fala: pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ou seja, a justiça, ela vai acontecer. É essa certeza que nós temos, é a garantia. Então Deus, Ele estabeleceu essa questão da garantia, para que você fique despreocupado. Assim como num contrato, tem lá o fiador. Não, se a pessoa falhar comigo, tem o fiador, é a garantia. O banco pensa, né? Vamos imaginar, se a pessoa falhar no pagamento, tem a garantia. É aquela garantia que serve o quê? Para te deixar em paz e tranquilo. A fé é a garantia. Então, se essa fé, ela já está dentro de você, meu irmão, a garantia está contigo. Aí todas as vezes que você ficar preocupado, opa, eu não vou ficar preocupado, eu tenho uma garantia que é a fé. Deus já falou ao meu coração há muito tempo. Deus já me deu a palavra. Deus já me deu a revelação. A fé está dentro de mim. Então eu vou ficar despreocupado. A fé é a garantia das coisas que esperamos. Você está esperando justiça? Amém. A fé, ela te dá essa garantia. Aí chega um momento da vida, né, que você acorda num dia, você já acorda preocupado, você já acorda ansioso. Não, eu tenho uma garantia aqui, que é a fé. E esta fé, ela vai permanecer dentro de você, até que aquilo se cumpra. Assim como num contrato, tem lá o fiador. Aquela pessoa vai ser fiadora para sempre? Não, é até terminar o contrato. Quando terminar o contrato, aquela pessoa deixa de ser fiadora. Acabou o contrato. Já aconteceu. Acabou o contrato, acabou. Não tem mais por que ter a garantia. Então esta fé, que é a garantia, vai permanecer dentro de você até o milagre acontecer. Depois que o milagre aconteceu e o milagre está ali na tua mão, diante de você, acabou. O contrato está encerrado. O milagre está feito, está aí na tua mão, na tua vida. Então não deixe de acreditar na justiça. Nem em relação às coisas humanas e nem em relação às questões espirituais.
O Senhor diz na palavra dele que nós fomos curados. Verdadeiramente, diz o texto, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, aonde está a justiça? A justiça está na cura. Porque quando você é curado, você alcançou a justiça na sua saúde. Por quê? Porque a palavra te garantia isso. Então, lutar pela cura é lutar por justiça. Lutar pela prosperidade é lutar por justiça. Ora, Davi dizia que nunca viu um justo mendigando pão. E em contrapartida, Jesus diz lá em Mateus 6 que Deus alimenta até as aves do céu. Então, nenhuma situação de miséria, de escassez, de necessidade, de endividamento. O que na verdade é o endividamento? É uma escravidão moderna. O endividamento é aquilo que te prende a alguém ou a alguma coisa. É como uma escravidão. E às vezes a dívida se torna impagável por aquilo que a pessoa tem e por aquilo que a pessoa ganha. É uma escravidão moderna. Mas espera aí, Deus também me libertou da escravidão. Espera aí, eu vou clamar por justiça. Deus, ele sempre se preocupou com a prosperidade do povo dele. E a prosperidade é aquilo que permite você viver com dignidade. Viver com dignidade é uma questão de justiça. Senhor, eu não estou vivendo isso. Vamos clamar. E eu quero orar com você aqui agora por justiça. Seja nas questões espirituais ou nas questões humanas. Tanto de um lado, tanto de outro. Deus é justo e Ele quer nos ajudar. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Você que se sente injustiçado, deixa eu te dizer uma coisa. É em Deus que você vai encontrar solução para o seu problema. Não adianta tentar utilizar outros recursos. Os recursos divinos são os mais eficientes. Não saia da legalidade, nem na legalidade em relação à lei desse mundo e nem a legalidade em relação às leis divinas. Se você se sente injustiçado, humilhado, diminuído por alguma coisa, se assim como aquela viúva você também tem adversários, eu quero que você abra o seu coração para clamar verdadeiramente a Deus, para fazer com que o poder de Deus ele venha, coloque um ponto final no sofrimento, na humilhação, na miséria, na enfermidade. Se você clamar, o Senhor vai te ouvir. Por isso que Jesus fala: quem tem fome e sede, quem tem fome e sede não pensa outra coisa a não ser em comer e beber. Não é assim? Você está com fome na rua, você está, como diz no popular, morrendo de fome. Aí você entra em casa e a primeira coisa que você faz é caçar alguma coisa para comer. Você não consegue fazer outra coisa enquanto não matar a fome e a sede. Então, quando Jesus fala quem tem fome e sede de justiça, é isso. É você buscar isso com toda a sua força. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós estamos aqui nessa manhã. E o Senhor diz em Tua palavra: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque seriam fartos.
E justiça, meu Pai, é algo que não temos visto neste mundo ao nosso redor. O que nós temos visto é justamente o contrário. Temos visto o pecado, a impiedade, a ganância, a falta de ética, a falta de solidariedade. O que nós temos visto neste mundo é algo ruim, é algo que machuca, que desanima. Mas a tua palavra nos ensina que o justo ele vive da fé, mostrando que justiça e fé caminham lado a lado. A fé nos leva à justiça e a justiça nos leva à fé. E eu quero te apresentar, Senhor, cada um aqui nessa igreja, cada um com uma história de vida, cada um com desafios, cada um aqui com gigantes que precisam ser derrubados e vencidos. Cada um aqui com muralhas como aquelas de Jericó que precisam vir ao chão. A tua palavra diz que aquele povo de Jericó se escondeu atrás dos muros. E muitas vezes, meu Pai, é isso que tem acontecido. São inimigos que se escondem atrás dos muros. Mas que esses muros venham ao chão, Pai. Que estas muralhas caiam por terra nesta hora. E que cada um aqui possa tomar posse desta terra que é dela por direito, por herança. Pai, em nome de Jesus Cristo, quantos são aqueles que têm sido humilhados por conta, talvez, meu Deus, da falta de um emprego? Esta pessoa que está morando de favor e tem que ficar calada ao ouvir piadinhas e comentários dos outros. Esta pessoa sabe que precisa daquele quarto ou daquele chão da sala para dormir. Então essa pessoa, ela engole seco a humilhação, porque sabe que não pode reagir, porque depende do favor de alguém. Em nome de Jesus, Pai, é por essas pessoas que eu oro aqui agora, por aquelas que estão na mão de outro, por aquelas que estão sendo ameaçadas por alguém. Em nome de Jesus, Pai, alcance agora esta pessoa que está dependendo do favor financeiro de alguém, porque ela não tem dinheiro suficiente para comprar a comida ou os remédios de que precisa. Esta pessoa, meu Pai, que um dia se aposentou, mas a cada dia parece que essa aposentadoria vai ficando menor. Ela nunca dependeu de ninguém, mas hoje está dependendo, Pai. E às vezes está dependendo de alguém que não gosta dela, ou de alguém que faz questão de humilhar, alguém que faz questão de jogar o favor que faz na cara dela. Meu Deus, é por essas pessoas que eu oro aqui hoje. Venha, Senhor. O Senhor conhece melhor do que eu a vida de cada um aqui. Eu lhe peço, meu Pai, aonde há injustiça, eu lhe peço agora, Senhor, aonde há a humilhação, aonde há a vergonha, que o Senhor venha exaltando esta pessoa, que o Senhor venha colocando ela numa situação de dupla honra, que o Senhor venha, como diz a tua palavra, tirando o opróbrio da vida dela. Em nome de Jesus, ó Pai. Esta pessoa que é humilhada no seu trabalho, esta pessoa que é constantemente, moralmente assediada, mas ela sabe
que não pode abrir a boca, senão é mandado embora do trabalho. E esta pessoa, ela tem que se humilhar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, faça justiça lá nesse trabalho. Coloque a tua mão neste lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda humilhação dentro desse trabalho, dentro desta empresa, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, entra agora, Senhor. Esta pessoa que entra nesta guerra, e ela não entra nesta guerra para perder, Pai, é para vencer. Esta pessoa, ela não está buscando nada além daquilo que é dela, assim como aquela viúva, que não queria nada além do que era dela por direito, Pai. Em nome de Jesus, esta é a oração que esta pessoa faz agora. Ela está buscando o que é dela, ela está buscando aquilo que tiraram dela, aquilo que roubaram dela. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é um Deus que restitui, o Senhor é um Deus que traz de volta, o Senhor é um Deus que opera milagres extraordinários. Então entre mesmo nesta guerra. Isso, meu irmão, abra mesmo a sua boca. Abra mesmo a sua boca e faça o mundo espiritual ouvir a tua voz nessa hora. Faça o inferno ouvir a tua voz agora. Assim como aquelas trombetas, o som daquelas trombetas derrubaram aquelas muralhas, que o som da tua voz, que o som do teu clamor nesta manhã também possa derrubar todas essas barreiras no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Pai, unimos a nossa fé na busca por essa justiça. E não há mal, não há demônio, não há ninguém que possa impedir que a tua justiça prevaleça em nossas vidas. Oh, em nome de Jesus, é hora de clamar, é hora de entrar no sobrenatural de Deus, é hora de rasgar o coração, é hora de fazer valer o poder e a autoridade que o Senhor lhe deu no nome de Jesus. Entra, Senhor, agora. Entra, Senhor, agora, quebrando cadeias, derrubando muralhas e fazendo, Senhor, com que este milagre aconteça na vida desta pessoa agora. Esta pessoa, meu Deus, que está acreditando em Ti, que está acreditando na Tua palavra, que está confiando nesta fé, que a Tua palavra diz que é a garantia. Meu irmão, existe uma garantia que é a fé, e esta fé, ela já está dentro do seu coração, esta fé já está dentro de você. Isso, você pode acreditar, você pode tomar posse, você pode assumir a vitória na sua vida agora. Você que tem carregado no seu corpo uma enfermidade, a lei determina que você foi curado pelas feridas de Jesus. Por isso eu digo a você, eu digo a você, enfermidade, eu digo a você, sai desta vida, sai agora, solte este corpo, sai desta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, clame agora. Não aceite nada que não seja justo, não aceite nada que não venha de Deus sobre a sua vida. Isso, meu irmão, clame. Isso, meu irmão, ore. É neste momento que Deus está movendo todo o seu poder para te ajudar. É nesse momento que os anjos são enviados para trazer resposta para você. Clame mesmo este Deus, fale mesmo com Ele, Ele está aqui para te ajudar. Aleluia, Jesus.